E aí, meu povo, tudo certo por aí? Eu espero demais que sim, hein? Eu sou o Marcos Nazoni e tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês o caso da Bianca Toledo e do Felipe Heydrich. A missionária acusa o ex-marido e então pastor Felipe Heydrich de abusar sexualmente do filho dela, que na época do acontecido tinha 5 anos de idade. Lembrando que esse vídeo é a versão exclusiva da missionária Bianca Toledo. Se vocês quiserem saber a versão do Felipe Heydrich, comentem muito aqui embaixo que eu trago para vocês. Lembrando já de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like aí para me ajudar e comentem aí se vocês querem essa versão. Então, sem enrolação, vamos para o caso de assédio sexual envolvendo aí os pastores, a missionária Bianca Toledo e o pastor Felipe Heydrich. Para darmos início a essa história e a versão da missionária Bianca Toledo, primeiro precisamos conhecer quem são os principais envolvidos no acontecimento. A protagonista da nossa história de hoje é Bianca Toledo, que nasceu no dia 12 de junho de 1979, no centro-oeste do Brasil, mais especificamente em Brasília. Aos 16 anos se mudou para Araçatuba para morar com o pai, e foi lá que ela descobriu que tinha um dom como cantora. Então, aos 18 anos de idade, ingressou primeiramente na faculdade de psicologia, mas logo depois transferiu para o curso de música. Além de participar de programas de televisão, Bianca ficou famosa por dizer que recebeu um milagre de Deus. Porém, tudo mudou no dia 14 de junho de 2016, quando ela descobriu um suposto assédio sexual envolvendo o filho e acusa Felipe Heydrich, na época, marido da missionária. O teólogo, escritor e pastor Felipe Heydrich nasceu no Rio de Janeiro e mudou-se ainda criança com a família para Minas Gerais. Criado em uma família presbiteriana, Felipe chegou a conduzir uma congregação aos 19 anos. Se consagrou pastor desde 2009, mas foi em 2010 que o ministério se expandiu, tornando-se conferencista em apoio a diversas denominações cristãs no país. Casou-se com a também pastora Bianca Toledo em 2013, sendo considerada por muitas uma das cerimônias mais lindas do meio gospel. Já em 2016, Felipe é acusado de assédio sexual contra o enteado, filho de Bianca. Agora que conhecemos um pouco mais dos protagonistas da história, vamos saber onde tudo começou. Lembrando que essa é a versão da Bianca Toledo retirada de trechos de entrevistas que a mesma deu e também de partes das redes sociais da Bianca. Na versão contada pela missionária, ela e Felipe Heydrich não tinham uma vida sexualmente ativa, tanto que até mesmo na lua de mel ele apresentou problemas nos nervos ciáticos e isso fez com que os dois não tivessem um dia feliz, uma lua de mel boa. Depois de algum tempo ele ia apresentando também sintomas de câncer de pele, de crises asmáticas e isso ia fazendo com que o casal se separasse cada vez mais e pelas viagens que Bianca Toledo fazia, eles se encontravam 1 ou 2 vezes pela semana. E toda vez que aconteciam esses encontros, Felipe estava de cama, justamente por esses problemas. E a Bianca foi ficando cada vez mais aflita, cada vez mais desestabilizada com isso. Ela conversa com o Felipe e também ela vai percebendo que ele está apresentando um comportamento um pouco afeminado. Ele age de forma violenta com ela, chega a quebrar coisas na casa onde os dois vivem ou arremessar objeto pessoal dos dois pela janela. Então ela deixa aquilo passar e pensa que realmente ele está com algum problema. Só que um tempo depois o Felipe ele resolve procurar ajuda médica para saber justificar o que está acontecendo com ele e ele volta falando que está com câncer na hipófise, que é um câncer que diminui o nível de testosterona do corpo. Então ele usou esse artefato como justificativa para o comportamento afeminado dele. Porém, a Bianca afirma com 100% de certeza que isso era uma mentira e que justamente ele inventou esse problema de saúde para justificar o comportamento que ele tinha e que esse câncer nunca aconteceu com ele. Depois de conhecer e entender a história dos dois juntos, é hora de falarmos sobre o então caso de assédio sexual. A Bianca, ela afirma que o filho a procurou para dizer que tinha um segredo para contar para ela, mas que estava com vergonha. Então, depois de muita conversa, ela convence o filho a contar. A gente não vai revelar o nome dele por questão de segurança da criança. Mas o filho dela afirmou para ela que ele e o Felipe deitavam juntos na hora de dormir ou durante o dia mesmo e que o Felipe pedia para que o menino passasse a mão nos órgãos genitais dele ou que passasse a língua em alguma parte do corpo e que fizesse atos que são considerados sexuais.
A Bianca ela fica muito nervosa, muito sem entender, e o filho ainda continua falando que fez aquilo tudo porque ele tinha que obedecer o Felipe por ele ser uma autoridade dentro de casa. Segundo a própria missionária, no dia 14 de junho de 2016, ela descobre o caso de assédio contra o próprio filho e chega a confrontar Felipe. E então no dia 15 acontece a internação do pastor e no dia 16 ela resolve denunciá-lo para a polícia. E nesse confronto que a Bianca faz com o Felipe, ela pergunta se ele sente atração por homens, e ele sim, disse que às vezes. Aí depois disso ela ainda pergunta e questiona ele do porquê dele fazer isso justamente com o filho dela, e ele fica mudo, ou seja, sem resposta. E um fato que chamou bastante atenção também foi que a Bianca disse que o filho dela conhece melhor o órgão genital do Felipe do que ela própria. Algumas horas depois de tudo isso acontecer, o Felipe ele tenta tirar a própria vida, segundo a Bianca. Ele toma vidros de Rivotril, vidros de remédio. Ele pega esses vidros, leva até a sala da casa dos dois. A Bianca nesse momento não está lá mais. Então ele abre uma Bíblia, pega fotos da Bianca e do filho dela e escreve uma carta de despedida. Só que antes dele se dopar com esses medicamentos, ele liga para alguns amigos, manda mensagem e fala que está tentando se suicidar porque a Bianca vai denunciá-lo por algo que ele não fez. Então ele toma esses remédios e já fica desacordado. Então esses amigos na qual ele avisou ligam imediatamente para Bianca, que estava em um hotel nesse momento porque ela não queria ficar junto com ele, e avisa do que o Felipe tinha falado. Então imediatamente a Bianca pede que alguns funcionários dela vá até a casa dos dois, onde os dois moravam, e veja o que está acontecendo com o Felipe e vai de encontro a ele. Chegando lá, esses funcionários encontram ele com essa carta deitado no chão da sala desacordado. Então rapidamente eles chamam um corpo de bombeiro do Rio de Janeiro, que chega lá com muita rapidez para levar o Felipe até o hospital para salvá-lo com vida. Chegando lá, acontece, o Felipe estava vivo ainda, então eles internam ele. Passado um pouco prazo de internação, o Felipe é transferido para uma clínica psiquiátrica para se tratar, porque segundo a Bianca, ele sofria de um transtorno de depressão e precisava ser tratado numa clínica psiquiátrica. Segundo relatos de Bianca, ela demorou alguns dias para denunciar Felipe porque queria levar a criança até um psicólogo e um psiquiatra, porque na visão dela uma criança de 5 anos não consegue explicar em detalhes o que aconteceu ali, porque ela também afirma que o filho não estava machucado e que por isso o crime era estupro de vulnerável e que isso não quer dizer que ele foi realmente estuprado. Nessa visão, ele sofreu um assédio sexual. E é nessa conversa com a psicóloga que surge uma importantíssima prova do caso. É que na sessão de terapia com a criança, a Bianca Toledo resolve gravar a conversa que está acontecendo ali e em algum momento o filho afirma que o Felipe fazia atos sexuais com ele. Então isso ficou registrado como uma importante prova. Uma testemunha-chave do caso é uma babá. Um laudo médico assinado pelo psiquiatra Fábio Damasceno Barreto, contratado pela defesa da pastora, afirma que os relatos do menor estão baseados em fatos reais e que não é fantasia ou imaginações impostas por terceiros. Uma testemunha-chave do caso é uma babá da criança, a Renata das Graças. Ela que cuidava do menino durante esse período. E ela afirma que um dia ele chega chorando muito e não aceita que ela coloque o pijama nele. Então ela tenta fazer ele acalmar e pergunta o porquê. Ele fala então para ela que tinha medo da mãe não acreditar nas acusações que ele fazia contra o padrasto e perguntou se a babá acreditava, e ela disse que sim. Então o menino acalma e no outro dia essa babá conta para Bianca que a criança fala que o Felipe mexia nas partes íntimas dela. Então esse é um dos testemunhos principais aí na acusação da Bianca contra o pastor Felipe Heidrich. E as acusações de Bianca contra Felipe não pararam por aí. Segundo relatos dela, um funcionário teria juntado os pertences de Felipe da casa onde os dois moravam e no momento em que ele mexia nas coisas dele, descobriu um fundo falso com a Bíblia satanista e um livro de feitiço, onde em algumas partes havia algo destinado ao sacrifício de crianças. Mas as acusações não param por aí, porque ela também afirma que ele era homossexual, que ele tinha uma vida dupla e que ele trocava mensagens nudes com pessoas, com homens, melhor dizendo, virtualmente, e ele também tinha encontros com outras pessoas, com outros caras. Depois de tantas acusações, o pastor Felipe Heidrich chegou a ser preso por 5 dias no complexo de Bangu. Porém, o juiz Tiago Fernandes de Barro absolveu Felipe por falta de provas.
A decisão cabe recurso e por isso Bianca recorreu na decisão e aguarda um novo julgamento em segunda instância. O processo ocorre em segredo de justiça no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E segundo a delegada Cristina Bento, da Delegacia da Criança e do Adolescente vítima, qualquer hipótese de que Bianca seja apontada como cúmplice do crime está descartada. Espero muito que vocês tenham gostado desse caso. Comentem aqui embaixo se vocês querem a versão do Felipe Heidest que eu trago para vocês. Então já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para me ajudar, tá bom? Até mais!